bola. Jogou né? bem, jogou bem. Fez um bom jogo. Eu acho que assim, até numa função diferente ali, o Felipe Luiz não jogou com o Luiz Araújo, o próprio Plata. Ele cumpriu bem a função, mas assim, eu não achei o primeiro tempo dele bom, porque o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo. Sim. Ele cumpriu função. Aí no segundo tempo, quando o Flamengo cresce de produção, aí ele vem junto, né? Isso é o pênalti, né? Meu Deus do céu. Assim, mas é mais uma peça, mais uma opção para o Felipe Luiz. Ele, dos contratados, né, na janela, ainda não tinha feito um jogo que a torcida do Flamengo olhasse e visse que seria um cara que pode render, e ele tem qualidade. Ele mostra que tem qualidade, que pode ser útil. A dificuldade é que para ele ser titular nesse time fica complicadíssimo, mas assim, fez um bom jogo, um bom segundo tempo, como o Flamengo também voltou para o segundo tempo e aí jogou o futebol que a gente sabe que o Flamengo tem. O Flamengo, assim, a gente pode... todo mundo sabe, né? Eu sou rubro-negro, nasci no Flamengo, mas eu sou aqui imparcial. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e voltou a jogar bem no segundo tempo contra o Corinthians. Porque o segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã, os dois tempos contra o Estudiantes na Argentina e o primeiro tempo contra o Corinthians não foram bons. Não foi bom. É que o Flamengo tem um elenco espetacular e aí do banco puxa jogador, melhora, goleiro que pega pênalti, ganha na decisão. O segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã teve a expulsão do Plata, teve todos os problemas, mas o Flamengo caiu de produção. Fez um primeiro tempo de almanaque, espetacular. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Sim. Assim, parece que o Flamengo está voando nesses últimos jogos. Eu não enxerguei dessa forma. Não achei que fez um bom jogo na Argentina, fez um jogo para controlar o jogo, cadenciando muito o jogo, como foi o primeiro tempo contra o Corinthians. Então o Flamengo tem que manter o ritmo para ganhar a Libertadores, para ganhar o Brasileirão, tem que manter aquele nível que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e esse segundo tempo contra o Corinthians. Porque agora afunilou. Vai pegar um Racing que para mim é o melhor time da Argentina, vem na quinta-feira o Cruzeiro que perde para o Vasco e a chance do Cruzeiro de ainda sonhar contra o título é esse jogo de quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã. Senão ele perdeu o Flamengo, ele dá adeus ao título. Então o Flamengo oscilou nesses últimos jogos. Eu enxerguei dessa forma. Nós falamos muito sobre, eu falei muito sobre isso, né? Sobre o Flamengo que fez os 3 jogos contra o Inter e virou a chavinha, porque até os jogos anteriores ao Inter, né? Também havia ele oscilação. oscilava, ele jogava o primeiro tempo, segundo tempo caía e tal, e o jogo contra o Inter, Então, os 3 jogos... pico, o Flamengo ele deu não vive os 3 mais. jogos assim e tal. Não sei se não vive mais, não é isso, mas ele teve dificuldades, por exemplo, eu concordo com o Zinho, em relação ao jogo, especialmente lá no Estudiantes. Se você pensar, foram 4 tempos, né? 2 jogos. Então, O segundo tempo, como eu disse o Zinho, o segundo tempo contra o Estudiantes do Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina... Sim. E o primeiro tempo contra o Corinthians. Aí entra a questão do plano A, plano B, plano C, que serve também para o Felipe, né? nesse sentido. De entender rápido. O Flamengo não começou com nenhum 5 de origem no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mesmo nessa draga, o Corinthians na Neoquímica Arena, e mesmo os últimos resultados não sendo bons, é de se respeitar. Não dá para jogar de peito aberto contra o Corinthians na casa do Corinthians. Você acha que... Você não concorda comigo que você acaba tendo mais desvantagens do que vantagens em abdicar de um camisa 5? Não, depende do sistema de jogo que você tem. Se você tem a possibilidade, né? Por exemplo, eles jogaram com o Saúl, com o De La Cruz e com... Mas não foi por isso, além do cansaço do jogo quinta-feira à noite na Argentina? Eu não enxergo nada. Eu não foi também por isso que o Corinthians... Não, você viu o sistema de jogo do Corinthians? Envolveu o Flamengo? Não, eu acho que o Felipe estava esperando o time do Corinthians com 4 jogadores, aquele meio campo ali com 3, né? Como faz o
o Abel fala o diamante, mas o Losango, como o Corinthians vinha jogando normalmente. E o Corinthians não jogou assim. O Corinthians botou o Ranieri botou os Ranieri como terceiro zagueiro. O Carrascal não sabia se ele atacava, se ele ficava no meio, ou seja, gerou algumas dúvidas em relação a sistemas táticos ali, a movimentações, a posicionamento, se sobe para atacar, se fica ali no meio e tal, se espera, como é que funciona. Demorou um pouquinho para o Felipe arrumar. Depois que ajustou, aí, no segundo tempo fez as trocas, aí surtiu um pouco mais de efeito. Mas eu acho que assim, eu vi muitos jogadores falando assim, não, mas o jogo foi emocional contra o Estudiantes, tal, o cansaço é natural. O emocional tem que estar lá em cima. Você classificou, você ganhou, você passou a Libertadores. Mas você não tem um desgaste? Não, o desgaste tem de uma partida normal. Mas o desgaste emocional? Mas, Pirral, eu fico, isso é uma das coisas que eu fico questionando. O jogador joga, então, um jogo de semifinal ou quartas de final de Libertadores. Passou. Bom, era tudo que eu queria. Seria emocional igual o jogo... Mas teve a ponto de perder a classificação. Mas todo mundo esperava. Mas, Pirral, mas faz parte da vida do jogador de futebol. Se ganha, o emocional, estou cansado pro próximo jogo. Se perde, São Paulo? se perde, é o emocional. Se ganha, não, porque o emocional... Porque teve o jogo foi difícil. Tá bom, mas isso faz parte do jogador de futebol. Pô, eu ganhei o jogo. O Flamengo não perdeu o jogo contra os Estudiantes, no sentido de classificação. Eu passei o turno, então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar carregado de vibração para poder jogar. Eu vou jogar contra o Corinthians, tá bom, eu errei, o Felipe demorou para entender o jogo do Corinthians. Foi aí que o Corinthians conseguiu criar situações de jogo com facilidade, porque qual que é a característica do Yuri Alberto? Como é que o Felipe poderia corrigir com as peças que ele tinha em campo? Sem ter que fazer nenhuma mexida. Faz um 4-4-2, põe o Arrascaeta lá na frente, fecha os dois laterais e deixa a bola com o Corinthians e recua um pouquinho. Se é o lado emocional, se é o lado físico, se é isso, como eles alegaram tanto, então vou fazer o simples para os meus jogadores. Vem cá, vamos segurar aqui, fecha um pouquinho o Arrasca, fica ali, segura um pouquinho, deixa os caras saírem com três defensores, porque eu entendi que o Ranieri agora está para o lado esquerdo. Então vamos recuar um pouquinho, deixa eu entender direitinho aqui, mas não vamos tomar gol. E eu não vou dar a possibilidade do Yuri Alberto ficar no mano a mano com o meu jogador para postar corrida. Porque qual que é o forte do Yuri Alberto? É o lançamento para ele fazer o que ele estava fazendo, movimentação entre os zagueiros e velocidade. Era o espaço onde o Corinthians conseguia jogar. O Bidon jogou com uma facilidade enorme, porque ele dava o tapa aqui, o Yuri já corria, ele já metia a bola. Todo mundo, o Bidu vinha sozinho, também já fazia. Então, assim, faz o simples. Eu estou com dificuldade, eu estou vendo, e aí é o que eu falo sobre os jogos. O Vovozinho falou, o Corinthians teve a oportunidade, acho que o Vovozinho e o Pascoal, o Corinthians teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer 3-0. E se faz 3-0, fica mais difícil, com toda a qualidade que o Flamengo tem, e jogo é jogado, é maré pescado, né? Poderia acontecer de tudo, mas com 3-0 no Corinthians dentro da sua casa, ficaria mais difícil. Então, assim, mas o emocional... Pô, desculpa, o emocional, quando o dia 30 vai lá e deposita, não tem emocional, né? Quando perde, é o emocional, minha saúde. Mas quando deposita, os caras não ficam, tô triste porque eu ganhei 1.200.000. Tô triste porque eu ganhei 800 mil, tô triste porque eu ganhei 700 mil. Eu acho que assim, tem o ônus e tem o bônus. Você tem que se preparar. Os clubes hoje dão toda a estrutura possível para o jogador ter isso aqui. Os jogadores têm os staffs fora de campo, com todo o apoio possível e necessário. Então o cara tem que estar preparado emocionalmente para... Eu ganhei o jogo, eu passei o turno, eu vou jogar contra o Corinthians, é um time difícil de jogar, tem a torcida e tal. Você tem vários fatores. O jogador de futebol tem o privilégio de a cada 2 ou 3 dias escrever uma nova história. Pressão. Pressão é o pai de família que sai 5 horas da manhã de casa e não sabe se vai voltar à noite. Vai pressionar também. O jogador do Flamengo. Prihal. Você jogou no Corinthians, baita time, sim, massa. Prihal, sim, mas não é desculpa, Prihal. Tudo é desculpa. Se perde, o lado emocional. Se ganha, tá beleza, é lindo, maravilhoso. O Flamengo tá na semifinal da Libertadores e é o primeiro colocado do brasileiro. Sim, mas faz parte. Se você vai jogar no Flamengo, você sabe disso. Agora, eu não posso usar... Mas o Flamengo está respondendo bem. Sim, mas eu não estou dizendo isso. Respondendo bem, como disse o Zinho, nos resultados. Mas com alternância de qualidade de mas durante a temporada é natural você ter outra. O que eu estou dizendo é o seguinte, que para tudo tem uma desculpa, porque tudo... emocional tem isso. O Flamengo passou o turno. O Flamengo vai disputar uma semifinal de Libertadores. Qual é a emoção? Quem não queria disputar isso?
Pô, eu vou jogar contra o Corinthians, baita jogo. Quem é que não vai querer? Eu não joguei bola, Zé, mas eu acho que isso independe do quanto que você recebe e do fato de você ter ganho a classificação. Acho que você sofre do mesmo jeito. Não. O desgaste você carrega do mesmo jeito. Desgaste, mas você trabalha para isso. Você é o seu trabalho. Mas é o seu trabalho, Pirral. É muito mais. O Flamengo fez várias mudanças. É muito mais. O Flamengo fez várias mudanças. O Flamengo ainda pode Sim, mas mexer bastante. Teve na quinta-feira. Eu acho que assim, o jogo do Corinthians, o Corinthians montou uma estratégia taticamente no primeiro tempo, o Dorival foi superior ao Felipe Luiz. O esquema tático que o Dorival colocou de 3 zagueiros empurrando os 2 alas lá na ponta causou uma dúvida na marcação do Flamengo. Ele também adiantou a marcação, marcou o Flamengo pressão. O Flamengo fez um primeiro tempo tecnicamente ruim. Os passes não foram acertados. O Flamengo teve o pior índice de passes errados no campeonato nesse primeiro tempo. Você via que o Saúl, que tecnicamente é espetacular, o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, a pressão que o Corinthians fez no primeiro tempo na saída de bola do Flamengo não encaixou esse espaço, o Flamengo ficou encurralado. No segundo tempo, com as mudanças, o Flamengo melhora tecnicamente, consegue ficar com a bola e o Corinthians baixa o ritmo. Não sei se foi físico ou as mudanças que o Dorival fez, não repetiu o mesmo jogo. Aí o Flamengo, que é superior, cresce no jogo, tem um banco muito superior, essa oscilação aconteceu. Um primeiro tempo ruim e melhora no segundo tempo. Mas o primeiro tempo é muito mérito da parte tática que o Dorival armou, surpreendendo ou superando o que o Felipe Luiz pensou para o jogo. O Felipe Luiz não jogou com 2 pontas. E o Carrascal não sabia se marcava o Bidu, que subia, ou se era o Emerson Royal que batia com ele. O do lado esquerdo a mesma coisa. O Vinha não sabia se marcava o Mateuzinho, ou se ficava esperando como um terceiro zagueiro. O Samuel Lino que tinha... Não encaixou. Não acho que foi desgaste emocional e nem físico. O Flamengo mudou 5, 6 jogadores de um jogo para o outro. Foi o Corinthians que fez um jogo melhor. É isso que eu estou dizendo. Porque as pessoas... Difícil de aceitar. Pô, não consegui encaixar o jogo. Aí você pega o Rossi... Não, foi mental, desgaste. Não foi. Não foi. Foi o time adversário que colocou. É a mesma coisa. Nós temos um vício péssimo, horroroso aqui. De não entender que do lado adversário... Tem um cara que treina, um cara que se prepara, um cara que faz... Ah, não, mas meu time isso aqui... Não, peraí. O time adversário se preparou, treinou, se organizou e do outro lado lá também tem pais de família que querem melhorar o seu contrato, tem pais de família que lutam e que têm os seus princípios e valores para você jogar futebol. Tem treinador que vive o seu jogo, entendeu? Então, assim, é um ecossistema, né, vamos dizer assim, que todo mundo tá embutido ali. O cara joga, às vezes, o vovozinho sabe o que eu vou falar, o Pascoal, você também, mas assim, o cara joga, às vezes, para dar o prêmio pro massagista. A gente muitas vezes joga o prêmio para dar pro roupeiro, entendeu? Para ajudar. Isso tudo é motivação, isso tudo é legal. Agora, o que eu, José Elias Modim Júnior, não consigo entender é o seguinte: quando perde a tua dificuldade mental e tal, então você tem que ter dificuldade quando no dia 30 cai lá um negócio. Cai lá um bolão lá, pô, você fica feliz pra caramba e aí você não tem responsabilidade? Aí tá tudo certo? Não. Eu ganho tanto, eu tenho que ter a mesma responsabilidade de me preparar para isso. Para quando eu tiver, quando eu for exigido para jogar jogos assim, eu jogar à altura do tamanho do meu salário. Por isso que eu sou pago. Não é que eu sou pago para jogar 1 ou 2 jogos. Eu ganho, sei lá, 1 milhão, para num jogo grande eu aparecer, me dar a bola aqui, eu vou lá e vou decidir. E não sair chorando, e não falar assim, pô, emocionalmente eu tô mal, tô cansado. Não. É profissional, tem que ser profissional. O futebol hoje não dá brecha para você ser amador. Você tem que ser profissional em todos os sentidos. É isso. Abrimos o programa hoje falando do Felipe Luiz, completando 1 ano de Flamengo. E agora, o treinador rubro-negro fala sobre ter atingido esta meta. Estou muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Aí... tivemos um momento único, né? Aí do Maurício. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Momentos não tão bons, que fazem parte desse processo, mas eu me sinto parte desse clube, né? Vim aqui, quando eu assinei
com o Flamengo, com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, porque sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito, porque eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo. Então, seguindo dessa mesma forma, como treinador, sempre tentamos, né, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano. E assim, estou muito feliz e como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando aqui. Temos um jogo importante quinta-feira. Muito importante o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. O Tetra falou agora há pouquinho, um jogo que pode decidir o futuro do Cruzeiro na competição. Para alcançar 1 ano dirigindo o Flamengo, o Felipe teve que fazer 69 jogos. Desses 69 é impressionante, né? Venceu 46, empatou 16, perdeu somente 7, um aproveitamento de quase 75%, 74,4%. O time, nesses 69 jogos, fez 123 gols, 1,78 de média e sofreu apenas 0,58. Olha lá, quase meio gol por partida. Títulos: 3, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Um título em 24, 2 títulos em 25. Mais de meio, mais de 1,5 gols por jogo. Quase 2. Quase 2. Só mandar um abraço pro meu amigo de infância também, chama Edu Pérez, está nos assistindo. É de São Paulo, mas erradicado no Rio de Janeiro, está lá nos assistindo. Então, Edu, beijão no coração. A mãe dele foi minha professora de matemática. Ah, é? Por isso que eu fui pro futebol. Foi jogar bola na Zé. A dona Selma. Beijão, dona Selma.